Olá, eu sou Daniele Chaves e esse é o Quer Mais, um programa que apresenta as mais sensacionais histórias de empreendedores, influencers e personalidades. Bora lá? O meu convidado de hoje é natural de Anápolis, mas já morou ou passou uma temporada em diversos países, como Inglaterra, Estados Unidos e Japão. No Brasil, residiu no Rio de Janeiro, Porto Velho e Brasília. Sua formação é engenharia civil, mas já trabalhou como professor, ator de novelas da Globo, propaganda e, claro, como engenheiro. Recentemente, em 2019, abriu The Bronx, um restaurante aqui da minha cidade. Eurípides Junqueira, seja muito bem-vinda ao Quer Mais e me conta uma coisa. Você poderia estar em qualquer lugar do mundo com um restaurante. Por que você escolheu Anápolis? Boa noite, Daniele. Boa noite a todos os seguidores aí do programa. Depois de ter rodado bastante, eu saí de Anápolis em 73, com 14 anos. E como eu já rodei muito, todos os continentes, eu resolvi voltar para Anápolis, terminar meus dias aqui. Quer dizer, ainda tem muitos dias pela frente, mas... Então, vindo para Anápolis, permanecendo aqui, eu queria achar uma coisa divertida para eu fazer e abri aí o nosso Bronx aqui, que é vizinho aqui de onde estamos. Então é isso, você conhece o mundo inteiro e o saudosismo fica e você volta. Sem dúvida, eu sou um bom filho, Anápolis me deu muito, eu gosto daqui, amo essa cidade, meu pai é daqui, minha mãe, todos os meus irmãos. Meu pai foi prefeito aqui em Anápolis, é tabelião aqui, uma vida dedicada à cidade. E eu acho que eu poderia dar um pouquinho aí para retribuir por essa magnífica cidade que todos nós que somos bairristas, né, gostamos e não cansamos de defender, né? Então é por isso que eu estou aqui para fincar uma coisa boa para a cidade que a Anápolis merece. Gente, o Eurípides, posso chamar de... Pode. Ele falou que era me chamar de Júnior, mas eu conheci ele no Facebook por Eurípides. Ele já viajou o mundo inteiro, né? Conta só um pouquinho os países que você já teve. Bom, eu saí de Anápolis em 73 e fui para os Estados Unidos. Fui morar em Minnesota, na divisa com o Canadá, muito frio, peguei menos 40 graus abaixo de zero. Fiquei lá, fiz o high school lá em Minnesota, depois voltei para o Brasil, para Ribeirão Preto, morei um ano em Ribeirão, depois fui para o Rio de Janeiro para fazer faculdade no Rio, e no Rio fiz engenharia civil, e dava aula de inglês, fazia novela, e depois eu tinha uma vida muito boa, morava no Leblon, tinha um carro que tinha pouquíssimos no Brasil, tinha uma Bugatti, então tinha uma vida de rei. E aí me formei com 22 anos, e achava que aquele tipo de vida não me levaria muito longe. Eu já tinha os gastos de filho de quem pagava, né? A conta sempre meu pai pagava, apesar de eu trabalhar. Mas eu queria mais e achei que deveria ser hora de eu mudar minha vida completamente. Tive uma oportunidade, fui trabalhar numa empresa de engenharia na Nigéria. Fiquei lá até 85, isso era 81, e foi o melhor período da minha vida quando eu fui para a África. Aprendi muito. Eu tenho uma pergunta sobre isso. De todos os países que você viveu, qual assim que você tem uma lembrança boa, tanto profissionalmente como da nacionalidade do país, da cultura? Sem dúvida a Nigéria. A Nigéria é o país mais populoso do continente africano. A Nigéria hoje tem quase a população do Brasil, 209 milhões de habitantes. E eu morei numa cidade muito grande, do tamanho de São Paulo lá, e morei numa outra cidade que é como se fosse Goiânia, uns 2 milhões de habitantes, que é a capital do petróleo. Mas lá no delta do rio Níger, é como se uma cidade fosse São Paulo, a outra fosse Belém. Então eu vivi entre essas duas cidades. E nessa época foi muito bom, eu era muito novo. E tinha muitos desafios, eu passei por 2 golpes de Estado lá, golpes de Estado africana, né? Foi coisa terrível. E isso me ensinou muito, aprendi muito, eu fui como um simples engenheiro e saí de lá como gerente geral, depois de 4 anos. Então, nós tínhamos quase 6 mil funcionários lá, eram contratos muito grandes, eram 2 estradas
e 2 cidades, na beira do rio Níger, que é um rio do tamanho do Amazonas. Então aprendi muito, não me arrependo, foi a melhor época profissional da minha vida. Olha que legal, hein? E você saiu da engenharia e foi também para gastronomia. Isso. Você já foi abrir o McDonald's. Conta um pouquinho da sua jornada profissional para gente. Olha, eu fiquei esse período na África, depois vim para Incol. Essa empresa era uma joint venture da Incol com uma empresa nigeriana e uma empresa inglesa. Depois disso eu fui para Brasília, teve um golpe de Estado na Nigéria, nós tínhamos que abandonar o país. Eu vim trabalhar na matriz em Brasília. Depois fui abrir a Incol em Porto Velho. Fiquei 1 ano em Porto Velho, logo no início, quando Rondônia estava começando, todo mundo indo para lá. Fiquei 1 ano lá. E depois fui promovido para trabalhar com o dono, com o presidente da Incol, em Brasília novamente. Mas aí eu tive uma chance muito boa. A Shell Brasil estava recrutando trainees internacionais. E nos falamos e a Shell me tirou da Incol. Comprou meu passe. E eu fui trabalhar na Shell, na área de petróleo e na área de conveniência. Eu tive a oportunidade de fazer a primeira loja de conveniência do Brasil, na Barra da Tijuca. No posto? Num posto de gasolina. Adoro. Fiz para a Shell, foi uma experiência grande. A Shell, nós temos uma sociedade com o Grupo Pão de Açúcar. Então eu trabalhei na área de gasolina e depois fui fazer Fórmula 1. A própria Shell a Shell patrocinava a McLaren, depois a Ferrari. E eu tive então a oportunidade de trabalhar na área de marketing da Shell, que é uma das maiores marketing de qualquer empresa no planeta. Então aprendi bastante também com a Shell, tanto em revenda quanto em marketing. Depois da Shell eu fui para o McDonald's. Aí eu fui diretor da McDonald's Corporation no Brasil e depois eu fui franqueado do McDonald's em Goiás. Eu abri o primeiro McDonald's aqui em 1990. Nossa, pô, foi a loucura quando chegou. Como que foi? Me conta. Olha, quando nós abrimos o McDonald's, em qualquer lugar do mundo que você abria o McDonald's, era um estrondo, era uma coisa assim. Um evento. Todo mundo, qualquer cidade, em Paris, em Goiânia, em Tóquio, em Shenzhen, na China, em Xangai, em Pequim, no interior da Alemanha. Então sempre era um acontecimento quando você abriu o McDonald's. Eu tive a oportunidade de abrir alguns McDonald's. Na China, por exemplo, eu abri o primeiro McDonald's de Pequim. Nossa. Tinha 73 caixas. Então eu tive uma experiência muito grande. Eu trabalhei na área de expansão do McDonald's. Então pude correr o mundo inteiro vendo lojas McDonald's em outros países, como a China, a Alemanha. Quando caiu o Muro de Berlim, por exemplo, nós fomos abrir o primeiro McDonald's de Berlim. Como abrir aqui... E deixaram abrir lá? Deixaram. Isso foi quando o Reagan fez um famoso discurso para o Gorbachev derrubar o Muro de Berlim. Aí logo em seguida o McDonald's abriu a loja. E abri aqui no Brasil, de Salvador a Belo Horizonte, a Brasília, no Nordeste, no Brasil inteiro. Eu era o responsável pela abertura de novas lojas. E depois... Isso tudo esperando para eu abrir as minhas próprias lojas como franqueado em Goiânia. Então eu fiquei um tempo no McDonald's esperando para chegar a minha hora. Foi um acordo que eu fiz com o McDonald's. Eu trabalho para vocês e vocês me dão a praça de Goiânia. Tinha muita gente querendo ser o franqueado em Goiás. Goiânia é uma bela cidade, uma cidade muito pujante, né? E aí abri a primeira loja em 90, mas foi assim, entrevista como essa aqui, eu dava, sei lá, 10 por dia. Durante muito tempo, e eu consegui fazer muita coisa diferenciada para o sistema McDonald's em Goiânia. Eu criei o McDia Feliz para o câncer infantil, que hoje é um evento nacional. Contei muito com a colaboração do Chitão do Chitãozinho Chororó, me ajudaram bastante. Eu criei a Mac Pecuária, que é uma loja dentro da pecuária de Goiânia. Eu criei essa loja em 1991. Essa loja foi um negócio tão bem bolado que hoje qualquer feira que tem no mundo inteiro, feira, o que eles chamam de feira estadual da Califórnia, ou do Texas, ou da Bavária, sempre tem uma loja McDonald's. A primeira eu criei lá na pecuária em Goiânia. E criei também o Mac Café.
O McCafé é uma unidade de café dentro ou ao lado de uma loja McDonald's. Criei no Flamboyant também, em 1992, que foi o primeiro McCafé do mundo. Hoje tem 13 mil McCafés que geram uma venda para o sistema McDonald's de quase 8 bilhões de dólares por ano. Tudo criação minha. Então essa foi uma grande contribuição que eu dei ao sistema McDonald's para o mundo todo. E você comia muito lanche? Não. Olha, me perdoa, essa pergunta é muito boba, mas é porque uma dona de loja, ela não dá conta de não pegar as roupas. Agora eu estou imaginando, você comia muito Big Mac? Não comia. Eu só comia Big Mac só no dia de Mac Dia Feliz. Por quê? Porque Mac Dia Feliz é um dia que a gente doa as vendas do Big Mac. No caso, eu criei a campanha do câncer infantil, lá para o Hospital Araújo Jorge. Hoje está no Brasil inteiro. Hoje a causa do Mac Dia Feliz é para o câncer infantil, criada por ideia minha. Então, todo Mac Dia Feliz eu comia a sua contribuição. Big Mac, mas o meu favorito no McDonald's é o quarteirão. Quarteirão com queijo. Então, quarteirão cheddar, né? Com queijo é o meu favorito. Gente, eu adoro McDonald's. E você? Eu adoro a torta de banana também. Nunca comi. Maravilha. Vou experimentar. Torta de banana ou de maçã, maravilha. Estou aqui fazendo propaganda para o McDonald's. Né? Gente, hoje você se tornou proprietário. Você, como você disse, né, voltou para Anápolis, abriu um restaurante. Conta um pouquinho sobre esse projeto. E aí eu resolvi abrir um restaurante que eu sempre sonhei em abrir. Aliás, há 10 anos atrás, esse mesmo restaurante, tem um cara em São Paulo que chama Silvio Lazzarini. E nós iríamos abrir um restaurante em parceria. Ele é a maior autoridade em carnes do Brasil. Ele é dono do Varanda Grill em São Paulo. E nós iríamos abrir um restaurante e chamamos o Fausto Silva, esse que era da Globo, Faustão. E nós iríamos abrir esse restaurante em Brasília, lá no Pontão, no Lago Sul de Brasília. Aí não deu certo a sociedade e eu fiquei com a ideia na cabeça, o que eu queria fazer. E consegui fazer hoje aqui o que eu reputo como sendo um dos melhores restaurantes do Brasil. O conceito com que eu fiz esse restaurante, eu usei toda a experiência aí, em mais de 200 McDonald's que eu abri aí, Brasil e mundo afora, e fiz um restaurante que você, aqui em Goiânia, Brasília, você não tem nada igual ao Bronx. Você tem alguns restaurantes como esse em São Paulo, eu estou dizendo da estrutura do restaurante. E qual que é a característica dele? É carnes? O Bronx é um restaurante com parrilha, nós temos uma parrilha argentina ou uruguaia, e para a gente fazer a carne à moda argentina ou uruguaia. E o Bronx são 4 unidades, nós temos o Bronx Restaurante, o Bronx Bar e Choperia, o Bronx Café e o Bronx Lounge. São 4 unidades de negócios. Hoje nós temos já abertos o Bronx Choperia e temos o Bronx Restaurante. Mas é tudo no mesmo prédio? Tudo no mesmo prédio, o mesmo conjunto. Então o conceito é esse. Esse conceito que eu fiz é como se fosse uma praça de alimentação. Você está lá dentro e você consegue ver as ofertas que você tem para poder consumir. Então nós abrimos em agosto do ano de 2019 e logo em seguida veio a pandemia. Nossa, então todos os planos do café, do lounge, que vai a boate que nós vamos abrir. Nossa, gente, eu adoro a boate, não vejo a hora. Vamos abrir esse ano. De podermos dançar novamente. Porque a gente vai para as boates, o segurança fica, senta, dá uma raiva. Não, mas logo nós vamos ter a boate aqui de Anápolis, que vai ficar muito boa. Então, essa pandemia atrapalhou demais. Então, e diante de toda a sua experiência, qual a dica que você daria para quem deseja abrir um negócio, um empreendimento? Primeiro ele tem que achar o que ele quer fazer, né? Ele quer fazer, eu quero abrir isso. Ele tem que ter algum conhecimento. Você não pode simplesmente, vou abrir um negócio que eu não entendo. Se bem que você pode. Você pode porque existe um instrumento chamado franquia. Então eu já fui franqueador pela Shell, pelo McDonald's e fui franqueado também pelo McDonald's. Então quando você não entende de um negócio, você vai em quem entende. Por exemplo, eu quero abrir um negócio de sanduíche, hambúrguer. Eu nunca fiz hambúrguer na vida, então eu vou atrás de alguém que saiba fazer hambúrguer. Então eu procuro uma franquia. Eu tenho uma amiga que o marido é médico, ela nunca fez nada. Ela abriu uma lavanderia, ela pegou uma franquia. Então o negócio já vem formatado. Você tendo algum capital, você compra aquele direito de operar um negócio em que alguém sabe operar tão bem que pode replicar o negócio, né?
Então, por exemplo, esse meu negócio que eu fiz aqui, é um negócio que eu tenho ideias para poder replicar. Eu tenho que operar esse restaurante tão bem por algum tempo que eu possa, inclusive, vender a ideia. Posso vender para alguém. Você mora lá em Goianésia, vamos abrir um restaurante lá. Eu tenho um know-how para isso. Não estou dizendo que eu já tenho, não. Mas é uma intenção minha ter. Muita gente faz um negócio aqui e acha que está bombando e fala, vou fazer franquia. E ele nem teve tempo de amadurecer e conhecer o seu negócio, né? E aí ele já acha que pode ser um franqueador. Aí quebra a cara dele e de quem acreditou e investiu no negócio dele. Então franquia é um negócio muito sério. Nos Estados Unidos, franquia é um negócio que prospera muito porque as pessoas realmente são profissionais. E aqui no Brasil também nós estamos caminhando para isso. O Brasil hoje já é o segundo maior mercado de franquias do mundo. Então eu acho que nós estamos indo no caminho certo. Quem quer investir, pesquise. Hoje é muito fácil. Você pega um celular aqui na mão, entra no Google e você acha qualquer tipo de negócio que você queira. Então, se você quer fazer um negócio, você que está me assistindo aí, pesquise. 1, 2, pesquise. 3, pesquise. Eu também acredito. 4, você veja se você tem aptidão ou paixão por aquele negócio. Se você não tiver paixão por aquele negócio, é igual a mulher bonita. Você tem aquela, eu gostei daquela mulher bonita, um carro, eu gostei daquele carro. Você não vai comprar um carro que você não gosta. Então o negócio também é a mesma coisa. Você tem que gostar, comprar aquele produto. Para você poder vender alguma coisa, você tem que comprar você mesmo aquela ideia. Se você não comprou, você não consegue passar para frente. Então é isso que eu acho que as pessoas têm que fazer, pesquisar. E se gostar, ir em frente. Super concordo. Junqueira, Eurípides Junqueira Júnior, aqui não quer mais, a gente tem um quadro de perguntas rápidas, queria fazer ele com você. Como montar um cardápio de um restaurante? Olha, depende do segmento, né? Uhum. Então, do segmento, você procure uma gama maior de produtos, coloca aquela gama se você tiver capacidade operacional. Não adianta eu querer, por exemplo, fazer um assado à la Argentina se eu não tiver uma parrilha. Então, eu tendo a parrilha, eu posso oferecer a parrilha no meu restaurante. Não adianta eu querer vender pizza no meu restaurante se eu não tenho um forno adequado, ou um forno a lenha, ou um forno de esteira para pizza. Então, sabendo para que eu montei a minha cozinha, você então faz o seu cardápio. Na verdade, você tem que fazer isso antes, né? Eu vou fazer um restaurante de quê? Quero o meu restaurante de massas, eu quero o meu restaurante de carnes, eu quero o meu restaurante internacional, vai ter pizza, carne, massas, assim. Então você tem que desenhar a sua cozinha para tal, e aí sim, aí você faz um cardápio. Eu geralmente acho que a gente deve sair com um cardápio maior e ir enxugando o cardápio à medida em que o tempo vai. Não se esquecendo que você tem que estar sempre introduzindo produtos novos e sem medo de ousar, tem que ousar. Você ouse, porque numa dessas ideias aí malucas pode sair uma grande ideia. Que legal. E como ter muitos clientes? Como ter muitos clientes? Encantando o primeiro cliente. Trate todo o cliente como se fosse o único, como se fosse o primeiro e o último do dia. Sempre, eu vou em todas as mesas do meu restaurante, converso com todos os clientes, quando entra e quando sai. Dou os cumprimentos de boas-vindas e quando vai eu procuro levar até a calçada, pergunto se a comida foi boa, se o serviço foi bem, se o atendimento foi completo e se nós o encantamos. E geralmente é fácil você perceber isso pelo sorriso da pessoa. Esse negócio de perguntar se você foi bem atendido, eu não tenho coragem. Às vezes, assim, se o proprietário está lá, se ele deixa uma caixinha de pergunta, até que eu tenho coragem de me expressar. Mas se para o dono, assim, eu não tenho coragem. Eu pergunto para todos e até insisto. E hoje eu tenho uma facilidade de saber realmente se o cliente foi bem atendido ou não. Uhum. Primeiro que eu estou observando as mesas e estou vendo se tem algum problema de demora, de ponto da carne. Por exemplo, nós fizemos o Dia dos Namorados, agora, e o restaurante vinha fechado, o restaurante interno está fechado, que é ar-condicionado por causa da pandemia. Nós estamos funcionando só com a parte externa, que é coberta, mas é ar livre. E no Dia dos Namorados a casa encheu no máximo que a gente poderia encher, que é 50% da capacidade.
E o nosso serviço foi terrível. Então eu sei que foi terrível, porque a gente procura imprimir um ritmo bom e deixar o cliente encantado. E eu sei, não precisou dos clientes me dizerem lá na hora, eu já comecei a observar. Falei, olha, essa noite vai ser ruim. E me prometi aos meus colaboradores internos que nós nunca mais repetiríamos uma noite como aquela, porque os garçons extras que a gente contratou não vieram. Nós tivemos uma série de problemas. Também parte disso aí é por causa da pandemia, né? Nós estamos num movimento de 15% do que a gente vendia no auge, e não dá para você, uma noite só, em um ano, você encher a casa e achar que vai conseguir atender todo mundo bem. Mas o fundamental é você não se intimidar, ir na mesa, mas ter alguma bagagem para você saber se o serviço está sendo bem conduzido ou não. E fundamental, encante o seu cliente. Trate o seu cliente como se fosse o único. Todo dia, esse cliente é meu cliente especial, ele é meu único cliente. E assim vai, esse é único, esse também é único. Se você fizer isso, os clientes percebem que você tem um interesse genuíno em atender bem, que você está ali querendo dar o seu melhor. Os clientes percebem. Com certeza. E um livro? Você já deve ter lido muito. Qual livro que você indicaria? Eu vou ler esse livro, hein? Olha, eu gosto muito de autobiografias. Eu também. Eu sou apaixonado em autobiografias. Gente, eu adoro. É o meu gênero favorito. E o livro mais assim encantador que eu já li, que mais me prendeu, que é um livro dessa grossura, é a autobiografia de Sir Winston Spencer Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial, é tio da princesa Diana Spencer, lá, a falecida princesa Lady Di. Ele tem em português ou só em inglês? Tem em português também, tem. Mas é um livro maravilhoso e saiu um filme sobre esse livro há pouco tempo atrás, há uns 2, 3 anos atrás. Hoje eu sou apaixonado em filmes. Hoje não, eu sempre fui, mas eu sou um cinéfilo inveterado, então assisto muito filme. Como chama o filme? Chama Churchill. Ah, sim, Churchill também, o mesmo nome do livro. E então eu hoje estou mais para assistir filmes do que para ler livros. Então a minha paixão são filmes. Eu toda noite, depois daqui do Bronx, 1h da manhã, eu assisto um filme, até 3 horas, 4 horas da manhã, toda noite. Que maravilha. Eu quero muito agradecer por você ter vindo até aqui, né? Pelo nosso bate-papo, foi ótimo. E eu queria que você deixasse suas redes sociais. Olha, eu estou no Facebook, Eurípides Junqueira Júnior, o Júnior Junqueira, tem lá entre parênteses. Tenho o meu Instagram, que é e.junqueira, e tenho o Instagram do Bronx, que é The Bronx Restaurante. O Bronx é um bairro de Nova York, eu tenho toda uma história com o Bronx. Eu sou apaixonado pela máfia, os filmes do Poderoso Chefão, e a origem da máfia foi lá, das 5 famílias, foi no Bronx. Por isso é que eu homenageei esse restaurante com o nome do Bronx, que é um bairro muito histórico na cidade de Nova York. Então é The Bronx, @The Bronx Restaurante, no Instagram, e estamos lá. E nos sigam aí, por favor. Tá bom. Pessoal, esse programa foi gravado no Prosa e Saber, com filmagens e edição de Weber Oliveira. Vocês podem me seguir nas redes sociais, é Daniele Chaves, eu tô em tudo. Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, no YouTube e no meu blog. O Quer Mais volta semana que vem. Até o próximo. Tchau!